Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. O texto para ler seria um texto longo. Então eu vou ler apenas esses 3 versículos, você deixa a sua Bíblia aberta, não feche, para que nós possamos, durante a mensagem, estarmos lendo mais alguns versículos que se fazem necessário. É uma história conhecida. Amém para todo mundo? Amém? Ok, então, 1 Samuel 17, vamos ler apenas os 3 versículos, 45, 46 e 47. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. E hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos dos arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Aleluia. Muito bem, nós vamos falar então sobre esse tema. Pode colocar aí. Fala para mim. Quando eu passei o tema para o Flávio, falava: pastor, mas tem tanto tipo de vencer gigante, derrubando gigante, tropeçar, enfim, eu digo mais um, porque o texto vai falar do gigante Golias. Então, como vencer os seus gigantes? Fala com o seu mundo lá assim: meu irmão, não, é assim, ó, meu irmão, nessa noite, você vai aprender como vencer o seu gigante. Amém, querido? O que é um gigante? Quando a gente fala em gigante, pensa logo num homenzarrão, né? Na verdade, querido, gigante é tudo aquilo que parece ser maior do que você, que intimida você. Então, um gigante pode ser uma pessoa, pode ser um complexo de inferioridade, pode ser um trauma, pode ser uma ferida emocional, pode ser um abuso na infância, pode ser uma doença, até mesmo um vício que você não consegue se livrar. Pode ser um pecado que você luta, mas não consegue abandonar. Então, partindo dessa premissa, podemos dizer que gigantes existem. Sim ou não? E eles são muitos. E atrevidos. Sempre vem para intimidar a gente, vem no nosso caminho para nos assustar, para nos intimidar. Há gigantes que às vezes estão dentro de nós, há gigantes que estão fora de nós, e há gigantes que nós mesmos criamos. Eu não sei, querido, qual é o seu gigante, nem o tamanho dele, mas eu sei que você não veio aqui hoje para que possamos medir o tamanho e nem ter medo dele. Mas nós viemos aqui hoje para derrubar esses gigantes em nome de Jesus. Amém, querido? Amém. E é claro que isso vai requerer de nós algumas atitudes. Então nós vamos ver o que é necessário para que nós possamos vencer os nossos gigantes. Mas antes disso, queria dizer para você que um vencedor de gigante, ele não nasce preparado. Ele é preparado.
os grandes vultos da nossa história, sejam eles no sentido secular, ou seja, na ciência, na literatura, ou mesmo no sentido espiritual, todos eles tiveram que vencer os seus gigantes. Thomas Edison, por exemplo, ele fracassou mais de 1000 vezes até encontrar um resultado positivo para poder inventar a lâmpada elétrica. Mas ele venceu esse gigante. Você sabe disso. John Milton ficou completamente cego aos 46 anos de idade. E foi a partir daí que ele escreveu o grande clássico, O Paraíso Perdido. Ele venceu o gigante da cegueira. Beethoven. A história diz que quando sua mãe estava grávida, os médicos aconselharam que ela o abortasse por causa de uma má formação genética. Mas ela decidiu ter seu filho. E ele nasce e começa então uma surdez progressiva. E aos 43 anos ele fica completamente surdo. Para um músico você há de convir que era uma barreira tremenda. Mas foi a partir daí que Beethoven compôs as suas mais importantes sinfonias. Porque ele venceu a barreira da surdez. Fanny Crosby, talvez a mais importante compositora evangélica de todos os tempos. E ela fica, na terceira semana de vida, ela fica cega por um erro médico. Passou toda a sua vida na escuridão da cegueira. Morreu aos 93 anos. E até hoje, as músicas, os hinos que ela compôs, continua inspirando e iluminando milhões de pessoas. Quer um exemplo? Que segurança sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Quer outra? Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte. Quer mais uma? Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, coroa no céu nos dará o Senhor. Amém? Eu não vou cantar mais porque são 8.000 e só sei essa também. Querido, quais são os seus gigantes? O texto que nós lemos fala de uma guerra. De um lado, os filisteus, sempre os inimigos ferrenhos de Israel, e do outro lado, Israel. Naquela época, você sabe que a luta era corporal. E do lado dos filisteus levanta-se um gigante com quase 3 metros de altura. Para você ter uma ideia, só a sua armadura pesava entre 60 e 70 quilos. A armadura dele. A ponta da sua lança, 6 quilos. E ele faz uma proposta dizendo, olha, não há necessidade de nós lutarmos, todo mundo lutar. Arranje uma pessoa aí do exército de vocês para lutar comigo. Se eu vencer, vocês nos servirão. Se vocês vencerem, se ele me vencer, nós serviremos vocês. E diz a Bíblia, você pode ler o texto, que isso, durante 40 dias, Golias ficou desafiando o exército de Israel para arranjar uma pessoa. Os soldados de Israel, eles fugiam com medo, acovardados. Ninguém apareceu para isso. Ninguém tinha coragem. Certo dia, Davi vai levar um lanche para os seus irmãos. Seu pai manda ir lá levar um lanche para os seus irmãos e um queijinho para
para os comandantes. E Davi chega na hora da debandada. E ele quer saber o que estava acontecendo. E aí contaram para ele a história. Ele é informado de que um gigante chamado Golias estava desafiando Israel para que alguém pudesse lutar com ele, e ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. E aí Davi levanta e diz assim: mas quem é esse incircunciso para afrontar o Deus vivo, o Deus de Israel? E aí Davi se propõe a lutar. Verso 24, acompanha comigo. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Primeira coisa para vencer um gigante: não escutar a voz dos pessimistas. O que eu falei? Querido, Davi não deu ouvido àquele pessoal, porque o pessoal começaram a dizer para ele: rapaz, você está doido, não dá nem para o primeiro round, larga disso. Seus irmãos disseram: vai embora para casa, vai cuidar das ovelhas, esquece isso. Saúl disse: larga disso, rapaz, você é um garoto ainda. Mas Davi não deu ouvido à voz desses pessimistas. Querido, deixa eu falar uma coisa para você: sempre você vai encontrar aqueles que vai dizer assim para você: desista, cara, você não vai conseguir não, muitos já tentaram, essa doença não tem cura não, tem vacina, não tem cura não, esse casamento não tem jeito não, esse menino tem mais jeito não, esse negócio não dá lucro não, isso não vai à frente não. Querido, se você der ouvido a essa turma, você vai acabar desistindo, você vai acabar fugindo desse gigante. E você precisa entender que a palavra de Deus nos diz que a vitória não é dos fortes, mas a vitória é daqueles que confiam em Deus. Então eu quero encorajar você nessa noite, querido, a não fugir do seu gigante, a não dar ouvido aos arautos do medo, aos arautos do pessimismo, mas creia que Deus é poderoso para dar a você a vitória. Aleluia! 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 Então essa é a primeira coisa para você vencer um gigante: não dá ouvido aos pessimistas. Não dá ouvido a essa turma não. Vamos lá, segundo. Verso 14 a 16. E era Davi o menor, e os 3 maiores seguiam Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Segunda coisa para você vencer o gigante: não olhar para o passado, mas olhar para o presente. Repete para mim. Eu vou explicar. Quando os homens de Israel foram alistados para a guerra, Davi nem lembrado foi, não foi chamado. Dos filhos de Jessé, Eliabe, Abinadab, Samá, os 3 mais velhos. Interessante que o único que tinha coragem e preparo não foi chamado, que era Davi. Eu e você conhecemos muita gente que vivem frustrado porque um dia o pai não acreditou nele, a mãe não acreditou, o marido não acreditou, a esposa não acreditou, o pastor não acreditou, o professor não acreditou, e por isso ela acha que nunca vai conseguir nada na vida. Querido, pare de lamentar o que passou. Foque no presente, veja o que Deus está colocando diante de você hoje. Passado, o nome já diz, é o quê? Passado, passou.
Davi não olhou para aquela circunstância, você entende? Davi não olhou ali para o passado, não. Davi não foi lembrado por Abner, que era o comandante do exército. E você vê que nem mesmo os seus irmãos acreditavam em Davi, não dava ouvido para ele. Mas deixa eu te falar uma coisa. Davi foi escolhido por Deus. Querido, não olhe para o passado, não olha para o que passou, não olha o que foi perdido. Quem vive de passado é museu. Olhe para o presente, creia que Deus tem algo para você e a vitória virá em nome de Jesus. Então você só vai vencer o seu gigante se você não olhar para o passado, esquecer, focar no presente. Amém? Vamos lá, verso 28 a 30. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Terceira coisa para você vencer um gigante: saber lidar com as críticas. Repete. Eu nunca vi alguém fazer uma obra no reino de Deus sem que seja criticado. Nunca vi. Mas quem tem medo da crítica não serve para servir a Deus. O que eu falei? Quem tem medo da crítica não serve para servir a Deus. Pode ter certeza disso. E eu iria mais longe, que se me permite, me perdoe. Quem tem medo de crítica, querido, está mais interessado nos aplausos dos homens do que servir e agradar a Deus. Porque quem está fazendo a obra de Deus está sujeito à crítica. Meu irmão, isso é natural. Não pense você que você vai fazer a obra de Deus e todo mundo vai bajular. Vai não. E o pior é quando a crítica vem de alguém que deveria estar do nosso lado. Veja bem, quem está criticando Davi aqui é o seu irmão mais velho, Eliabe. Querido, não é fácil quando alguém que deveria estar do seu lado está contra você. Não é. É triste quando você imagina: não, fulano está fechado comigo, esse eu posso confiar. E daí a pouco alguém chega e fala: você está muito seguro disso aí, não está? Estou. E aí você descobre que não era nada disso. Dói. Como dói. Tem certeza, se eu pedisse para levantar a mão aqui, pelo menos a metade ia levantar a mão. O que incomodava Eliabe não eram os defeitos de Davi. O que incomodava Eliabe era as suas qualidades, as suas virtudes. O que incomoda seus críticos, querido, não são seus defeitos. O que incomoda os seus críticos são as suas qualidades e as suas virtudes. Põe isso na sua cabeça. Sabe por quê? Porque o crítico não tolera a possibilidade de você ser honrado e ele não. Você já viu que tem gente que parece que tem um ministério? Ministério da crítica. Você faz tudo certinho e você não recebe um elogio. Mas uma coisinha que desagrada a ele, pronto, lá vem a crítica. É desse jeito. Olha o que Eliabe diz para Davi: conheço a tua presunção. Você veio aqui para ver a peleja. Davi não foi lá porque era presunçoso, Davi foi lá porque foi levar um lanche, que seu pai mandou levar um lanche para eles lá. Para os irmãos. Ao contrário, ao invés
de Davi ser presunçoso, Davi era humilde. Porque se você voltar no capítulo 16, pode ser um dever de casa para você, um dia Deus chama o profeta Samuel, diz, vai na casa de Jessé e vai ungir um dos filhos dele para rei. E aí a Bíblia diz que Samuel pegou o azeite, pegou o chifre e foi. Quando chegou lá, disse para Jessé, eu vim aqui porque o Senhor mandou que um dos seus filhos será ungido rei de Israel. E aí Jessé é muito feliz, reúne os filhos, ok, pode vir o primeiro. Aí entra Eliabe, capa de revista, manequim 70. Samuel disse assim, é o cara. Certamente estou diante do ungido do Senhor. Deus disse, não é esse não. Aí foi passando, um por um. Nenhum deles o Senhor falou. E aí Samuel disse assim, acabou. Jessé falou, não, na verdade não acabou, mas o que está é um pequenininho que está lá apacentando as ovelhas, manda chamar, porque a gente, enquanto ele não vier, nós não sentamos na mesa. Quando Davi chega, cheirando a ovelha, todo suado, talvez todo sujo, todo bem empoeirado, pegando, Deus disse assim, enche o chifre de azeite e pode ungir que esse é o rei. Aleluia, glória a Deus. Agora pensa comigo, Jessé chama e diz, meu filho, vai lá levar um queijinho para os comandantes, levar lá um lanchinho para os seus irmãos. Ele podia ter falado, pai, você está enganado, peraí, você não viu o que aconteceu aqui esses dias não, eu agora sou rei. Esse negócio de entregador de queijo, de pizza, esse negócio aí, delivery, não é comigo mais não. Não é verdade? Mas ele foi. Então Davi não estava ali porque era presunçoso, pelo contrário, Davi era muito humilde. Mas o crítico é capaz de usar até as suas virtudes como se defeito fosse. Não é verdade? Você é metido aí, você é aquilo outro. Querido, não gaste tempo discutindo com esse tipo de gente, não gasta não. Foque naquilo que Deus te chamou para você realizar. Deus não te chamou para ficar discutindo com os críticos, dando ouvido a essa turma. Deus te chamou para que você possa vencer esse gigante. Amém? Vamos lá, verso 38 a 40. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu uma couraça. Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras do ribeiro, e pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Quarta coisa para você vencer o gigante: especialize naquilo que você faz. Eu falei o quê? Ô gente, eu não sei você, mas toda vez que eu leio esse tempo, me vem essa cena, coisa, eu sou obrigado a rir. Golias com quase Saul, um bitela, a Bíblia diz lá que ele é bonitão, sobressaía sobre todo altão. Davi quase a metade dele, 1,50 m e pouco, 60, assim dizem na história, né? Aí você imagina e bota aquela armadura, que só a armadura era 60 quilos em Davi. Você já imaginou que negócio esquisito? Parecendo, como é que é? Davi disse, não dá, meu filho, não consigo nem andar com esse negócio não. Davi arranca aquele negócio todo. E aí Davi vai no ribeiro, pega 5 pedras, pega a sua funda, e agora nesse negócio aqui eu sou doutor. Davi não tinha apenas coragem, Davi tinha preparo. Então, querido, nós aprendemos aqui que precisamos ser especialista naquilo que Deus nos chama para fazer.
O mundo hoje é dos especialistas. Não importa o que você faz, faça com excelência, seja especialista. Se você é um pregador, pregue o melhor sermão. Se você é um instrumentista, seja o melhor instrumentista. Se você é professor, prepare a melhor aula. Se você é um advogado, seja o melhor advogado. Se você é um médico, seja o melhor médico. Se você faz salgadinho, faça o melhor salgadinho. Se você é cozinheiro, faça a melhor refeição. Hoje você tem que se especializar no que você faz. Acabou aquele tempo do médico da família. Lembra até um pouco tempo atrás? O médico era pediatra, ele era geriatra, ele era ginecologista, ele era tudo. Hoje não. Hoje, se a dor é de um lado, é do médico, se é do outro lado, é outro médico. O mundo não aceita mais os generalistas, o mundo hoje é dos especialistas. Com aquela funda na mão, Davi era especialista. Tanto é verdade que não precisou nem usar 5, bastou uma, pronto, derrubou o gigante. Então, querido, para você vencer gigante, você tem que ser especialista naquilo que você faz. Amém? Ah, não consigo isso, não estou conseguindo fazer, minhas vendas não aumentam, não consigo tocar direito, a minha pregação ninguém gosta. Toma. Tem que especializar, meu filho. Esse é um gigante que você tem que vencer, se você quer realmente ser um vencedor. Amém? Vamos lá. Agora o texto que nós lemos no início, verso 45 a 47. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com lança, com espada e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei, tirarei a sua cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus, hoje darei as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na minha mão. Quinta coisa para você vencer o gigante: entender que quem dá a vitória é Deus. Repete para mim. Davi disse: você vem contra mim com espada, você vem com escudo, com lança, toda essa parafernália toda. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, e é Ele que vai te entregar na minha mão. Davi não disse em momento nenhum: eu vou te vencer, eu vou derrubar você. Ele disse: o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Meu irmão, não estufe o peito, não empine o nariz, entenda que você não é nada, mas com Deus você é tudo. Aleluia. Glória a Deus. Quem lembra do título do sermão de domingo passado? Isso, todo mundo, né? O Deus que tudo... Lembra disso? Entenda que só Deus tudo pode, você não. Eu não. Mas Deus tudo pode. Então, para vencer um gigante, você tem que entender isso, que Deus é quem vai te dar a vitória. Verso 48, vamos lá. E sucedeu que, levantando-se o filisteus e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Sexta coisa para você vencer um gigante: tenha pressa para vencer. Eu falei o quê? Tenha pressa para vencer. Querido, há gigantes que vão crescendo, 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 porque a gente vai empurrando com a barriga. É aquela conversa, é aquela tomada de decisão, é aquela renúncia, é aquela atitude que precisa ser tomada. É aquela conversa que marido e mulher têm que ter olho no olho.
É aquela conversa que pai e mãe tem que ter com o filho e com a filha, olho no olho. É aquela conversa que pastor tem que ter com a ovelha, olho no olho. É aquela conversa que você tem que ter com o seu sócio lá da empresa, olho no olho. É aquele vício, aquele pecado que tem que ser abandonado urgentemente, não é amanhã, não é depois, não, é urgentemente. E eu sei que você sabe do que é que eu estou falando. Eu sei que você sabe aquela atitude que você precisa tomar aquela decisão urgentemente. Porque senão esse gigante vai se avolumando e depois você não consegue mais vencer. Finalizando, verso 52. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale, até as portas de Ecrom, e caíram feridos os filisteus pelo caminho, e saí de Saraim até Gate e até Ecrom. Querido, quando você vence seu gigante, você encoraja outros para lutar. Aleluia. Os homens de Israel de Judá, quando viram que Davi havia vencido o gigante, se levantaram e agora vieram para cima. Um vencedor de gigante, ele não sobe no pódio sozinho, ele leva outros consigo. As vitórias mais doces são aquelas que você compartilha com alguém, com outras pessoas. O filho de Davi, Jesus, venceu todos os seus gigantes que se levantaram contra ele, para que eu e você tivéssemos a vitória. Aleluia. Glória a Deus. E nunca se esqueça que a Bíblia garante que em Cristo, eu e você, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Aleluia. Você foi abençoado com essa palavra? Amém. Deus querido, nós te agradecemos, ó Pai, por esses momentos agradáveis que nós aqui passamos, te adorando, te exaltando. Deus querido, agora o Senhor nos abençoe, ó Pai, no nosso retorno à nossa casa. Que o Senhor, meu Deus, nos dê uma noite abençoada, de sono tranquilo e reparador, de descanso. Que o Senhor nos dê uma semana de bênção, Pai. Deus querido, abençoa cada coração que esteve aqui, cada coração que esteve ao alcance da imagem da nossa voz, aqueles que no futuro estarão também ouvindo e assistindo, ó Pai. Que eles sejam abençoados, ó Pai. Ó Deus querido, oramos, ó Pai, por todos os pais. Abençoa, meu Pai. Dá sabedoria a todos os pais, meu Deus e meu Senhor. Abençoa também os filhos, para que sejam, meu Pai, obedientes, que honrem seus pais conforme a Tua palavra, Senhor. Que a graça salvadora do Teu Filho, o Teu grande amor, que as consolações do Teu santo e poderoso Espírito seja conosco, seja com todos os pais espalhados na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém.